preservação do patrimônio documental da ciência e civilidade da informação documental. Nuances da introdutórias acerca do patrimônio socioformacional, uma série de registros acerca da sociedade. E são esses que muitas vezes viabilizam a manutenção, a de individualidade e a seguridade social, pois é um fato que um indivíduo sem seus documentos especiais se torna invisível perante o Estado e a própria cultura social. O registro se torna a representatividade da definição de sujeitos enquanto cidadão junto à instituição por meio do legado patrimonial e seus acervos documentais, por sua vez, possuem ao longo dos séculos inúmeras ocorrências acidentes que comprometem que seja em ordem natural, mesmo em atos pautados de intencionalidade e artifício que salientam a história. Ao longo dos séculos, a forma que registrou a informação necessária ao provimento direto da informação enquanto a matéria do conhecimento humano modificou um recurso da sua preservação, demandando mecanismos adequados para condições de guarda, manuseio e acesso, então considerados de suportes informacionais ou meios que registravam a informação, assegurando dessa forma a longevidade para que pudesse ser transmitida em outras pessoas. Isso ocorreu para um determinado linguagem oral, na expressão artística e conceitual, constitutivamente a grafia e a escrita sob base de um suporte como documento propiciaram aos povos de amplo desenvolvimento ao campo intelectual e cultural, através dos documentos que pode-se então ter acesso à informação sobre o modo da vida da própria civilização em modernos anteriores e até mesmo a organização das experiências em outras tantas culturas, momentos diferentes nesses sentidos. Os povos viram o ato de registrar uma ação próspera ao desenvolvimento humano e na nação da preservação documental por meio de técnicas especializadas como forma de manutenção de sua memória no enfrentamento às diversidades do patrimônio que está sujeito, como exemplo, sinistras inundações e furtos. Desde o surgimento dos primeiros registros do conhecimento, verifica-se um salto tecnológico nos períodos que compreende a exploração de diferentes suportes para a informação, dos mais primitivos, a exemplo da pedra, da argila e do papiro, a base de couro e pergaminhos, passando para recursos com maiores expressões, a fim da Idade Média, com o emprego do papel e a imprensa, que por sua vez proporciona uma ampla variedade de formatos, como jornais e boletins fotográficos, instrumentos cartográficos, entre outros. Desde arte, não se deixa citar em diversas formas de documentos que fogem do gênero textual, estruturas que a antiguidade da mesma, direta e indiretamente, também são suportes de informações, símbolos do conhecimento registrado, mas apresentam outro tipo de gênero que não no cunho textual do suporte do papel, ou seja, num caráter tridimensional. É o caso de vastos artísticos, furtos de trabalho de artesãos, quadros, pinturas, telas, culturas e mais diferentes materiais da pedra aço, conjunto de peças arquitetônicas, mapas, fotografias e outros tantos elementos que são capazes de informar sobre algo mesmo, de transmitir informação, evocar memórias acerca de evidências de um povo e de uma determinada época, criando implicações da cultura e tecnologia. Recentemente, o aprimoramento da tecnologia da informação e a comunicação dos TICs e o uso de sistemas eletrônicos para provimento de novos suportes de informação no contexto contemporâneo culminou em uma geração de gêneros documentais
que vão do formato eletrônico passando pelos digitais e suas variáveis tipologias. Inclusive, houve também uma expansão da possibilidade do uso da aplicabilidade desse suporte, sobretudo no que se diz a respeito no sistema da informação da comunicação, em que a informação passou a ser gerada, processada e armazenada completamente digital, e em alguns casos formada híbrida, ou seja, coincidando em suas atividades de suportes tradicionais digitais. No que se deu em geral, também reverberou todos refletir, planejar, conceder ações de preservação antes dos documentos, apesar de seu valor sociocultural, de descanso, destaques, destaques patrimoniais, elementos compatíveis de sua trajetória junto com a civilização humana estejam ligados a aspectos de dominação, de xenofobia ou até mesmo intolerância antes de físico, na mais nada recentemente virtuais. Na nova configuração sócio-ocidente pós-moderna em algumas culturas ocidentais, nas quais o mundo cotidiano rende-se cada vez mais às bytes e novotics, parece ter chegado a um estágio que tudo requer informação do trabalho e do lazer, e essa informação passou a ser processada de forma veloz e dinâmica para entender a demanda pessoal movida pelos fatos cotidianos, por sua vez, torna-se rapidamente obsoleta quanto ao clique da tela da Smart. Em outras palavras, uma cultura mal aprender lida com a determinada tecnologia logo se depara com as outras tantas que requer sugerido, entretanto, que já estão no prazo de validade de tecnologias para vencer e reverberar em poucas qualidades de dados traduzidos digitalmente, em que a sua gestão adequada se perde juntamente com um legado social e possibilita então de consideração científica. Alguns poderiam achar que a descrição anterior resume a sociedade de transformação do conhecimento, porém há de se perceber que nem toda a informação caracteriza-se como necessária ou útil. Haja vasta variabilidade entre os dados da informação, pois se a capacidade de significado e a emissão da cultura de signos sociais e científicos tornam incompreensíveis em tempos de fenômenos pós-verdades, é fácil campo para criação de conteúdos informacionais. É criteriosa da análise da seleção da informação. Apresenta-se como a forma de promover o conhecimento de fato, seja aquele, segundo o nosso entendimento, é capaz de fazer o indivíduo tomar decisões eficazes para o desenvolvimento da sua atividade, o que faria mais próximo os status correntes de terminologia social da informação em termos vigentes. É a informação de potencialmente útil, divisível em tempo hábil, é uma ferramenta estrategicamente rentável e prazerosa nas pessoas e instituições que têm sucesso e usam no sistema da informação. A forma como a informação é organizada e possibilita também é capaz de refletir diretamente a quantidade de serviço prestado, o regime no qual a informação está associada. Assim, a informação, por meio de seu suporte no documento presente em arquivos, as bibliotecas e museus e centro de documentação se porta para o insumo e de instituições e a própria sociedade civil com patrimônio, seja ele documental, histórico, artístico ou cultural. Teoricamente falando, os documentos das instituições deveriam ser tratados, organizados e colocados à disposição do usuário, segundo o critério que visam dar o acesso a preservar o bem patrimonial que, conforme está exposto em grande válida para tomar decisão, a edificação social, e essas medidas devem ser adotadas como estratégia, como ação de deterioração de causas internas advindas de condições de evolução de elementos presentes no suporte documental.
ou de fatores externos, a ação do tempo, do homem e ambiente da atmosfera, entre outros. A realidade, como se pode perceber, a partir de científico e a própria prática cotidiana, com diferentes tipos de acervos e documentos em distintas oportunidades, foi o descanso no qual estão sujeitos aos acervos de maioria institucionais, os acervos negligenciados pela falta de informação dos gestores e pela própria mentalidade de alguns profissionais e pela cultura organizacional, como se não se fosse bastante. Soma-se uma ausência de políticas internas institucionais que visam a preservação do documento, a observância das diretrizes e normas devidas de órgãos de agência reguladores que asseguram a salvaguarda de eventuais perdas de dano patrimonial, por custo maior ou por ordem burocrática ou omissão. Outra assim se faz necessário realizar ações contínuas que visem a preservação a fim de tanto o documento quanto a informação, deter e representar que estejam em condições favoráveis e passíveis à recuperação da assimilação efetiva do cidadão no usuário a informação, ou seja, o conteúdo que deve estar legível em aspectos de degradação das estruturas dos signos, sinais ou própria estrutura conceitual, que impeça sua utilização caso os documentos textuais estando preservados em marcos de validação como carimbos, rúbricas, etc. Isto visa não apenas o prolongamento da vida útil do documento, mas também toda a cadeia custódia baseada nele, exercida por sua atividade que estejam nelas as pesquisas de caráter administrativo para a educação do lazer, mediante um cenário descritivo que emerge da seguinte problema de pesquisas, como recorrer à perda de informação a acervos documentais brasileiros que podem ser trabalhada empiricamente sobre latentes de legislação brasileira e a literatura especializada neste viés presente no estudo é fruto de uma revisão da adaptação a partir de pesquisas realizadas no âmbito temático da preservação de acervos documentais, que desenrolam desde 2011, intensificado no ano 2016, com os mestrados em Ciência da Informação, que trouxe a utilização dos estudos para o momento científico atual, que visa elucidar, preservar documentos sobre agir de patrimonial, que implica sistematizar dialogamente as facetas sociais que reverberam a política da informação, imprescindíveis para a manutenção dos bens e patrimoniais que dispõem como fonte de informação para o desenvolvimento científico e social. Neste sentido, tomado como base o teor da pesquisa, mediante aos termos apresentados, espera-se contribuir integralmente da forma efetiva com os autores envolvidos na cena dos estudos acerca da preservação do patrimônio, revela o promissor ao desenvolvimento dos estudos, ao passo que ela se configura carente, dentre de outras coisas, os termos da literatura especializada no nível nacional, a preservação documental e as unidades da informação. O termo preservação advém do latim, que surge a partir da junção de dois radicais preare, que origina a aplicação da condição de antes de e salvare, que tem como sentido amplo de resguardar, manter salvo. Dessa forma, a palavra preservar é originável do latim de forma moderna do contexto do termo preservação. Da maneira clássica, é feita a associação à palavra preservação, ocorrida sua continuação de justão, de prefixo de radical, muitas vezes nas razões literárias, aos termos de preservação e restauro, que encontram em geral citados juntos, e os termos refletem e dizem respeito em situações e ações específicas, mas que comumente são sobrepostos a outros por falta de conhecimento para negligência, conforme esclarece Olos acerca da preservação, e agora me lasquei com muita saudação.